Você aí que é emocionado, emocionada, já pensou em se apaixonar por uma inteligência artificial? Tá achando estranho? Vai conferir isso tudo e muito mais no Cafeinados de hoje. Bom, sejam muito bem-vindos, pessoal, para o seu, para o meu, para o nosso Cafeinados, seu programa sobre cultura pop e a vida. Depois de um tempinho, um bom tempinho, e de alguns probleminhas aí pessoais e jurídicos. Só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Voltamos, mas agora em definitivo, tá? Finalmente voltamos. Finalmente voltamos. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Voltamos aí com podcasts, programas fresquinhos e muitas novidades aí que a gente vai falar em breve, né? Então, para você não perder nada, já não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, né? @cafeinados3, tanto no Instagram quanto no TikTok. Se você for um senhor ou uma senhora idosa, você pode procurar por Cafeinados lá no Facebook, você acha a gente também. Bom, Edu, como eu disse na abertura aqui desse podcast, desse programa, você já se apaixonou, Edu? Você já ficou, assim, muito interessado? Muito interessado, sim. Agora, se eu me apaixonei, não sei. Eu acho que não. Mas muito interessado, sim. Mas eu seria emocionado ao ponto de me apaixonar por uma inteligência artificial. Seria? Eu acho que seria. Porque... Primeiro porque... A Samantha tem a voz da Scarlett Johansson, né? Que é tipo, oh, meu Deus, aquela voz. E ela também, ela tem muito do... Você projeta mais ou menos o que você quer, né? Nessa inteligência artificial. Então, acho que ela filtra muito o que você quer ouvir, o que você precisa. Ela tá ali disposta a te ajudar. Então, tem muitos prós, assim, sabe? Então, acho que eu seria emocionado a ponto de me apaixonar assim. Vocês podem estar achando estranho, como assim se apaixonar por uma inteligência artificial? Mas a gente tá falando do filme Her, filme de 2013, filme dirigido pelo Spike Jonze, filme que recebeu muitas indicações de melhor filme, indicações de roteiro, né? Basicamente, o filme Her conta a história do Theodore, que é um escritor de cartas ali, cartas, principalmente cartas amorosas, ele escreve para outras pessoas. Ele é um homem solitário que tá passando por um processo de divórcio ali, então ele se sente sozinho, e ele compra um sistema operacional, uma inteligência artificial, vamos dizer assim, e ele configura ela, e é uma inteligência artificial assim que parece, sabe, o Jarvis do Homem de Ferro. Então que ela quase que tem uma consciência própria ali. Então ele vai, ao longo do filme, ele vai desenvolvendo um relacionamento com ela, assim, tanto de amizade até descambar num relacionamento amoroso. E por que a gente tá falando desse filme? Se você tá solteiro, se você tá solteira, você pode se apaixonar pela Siri, por que não? Que eu acho que é um tema muito pertinente, porque é um filme de 2013, então é um filme de 11 anos atrás. Recentemente a gente viu esse advento das inteligências artificiais, né? Então, inteligência artificial fazendo muitas coisas, fazendo ilustrações. Eu não vou me lembrar o nome agora, o nome será Sora, mas eu vi no Twitter uma inteligência que você descrevia para ela um cenário, ela conseguia criar vídeos extremamente convincentes. Então, as inteligências artificiais aí estão vindo com tudo para mudar tanto a forma de se consumir entretenimento como de se produzir também, né? A gente quer falar do filme porque ele traz uma coisa que é bastante atual sobre inteligência artificial, sabe? A gente acompanha a jornada do Theodore ali, ele é um cara que tá passando por um divórcio, a gente vai entendendo também porque ele se separou da ex-mulher dele. E uma coisa que me chama muita atenção, assim, na temática do filme é como ele tem amigos, tem a amiga, na verdade, né, que tá muito ali presente com ele, como que é muito mais fácil pro Theodore, tipo, muito mais cômodo, muito mais prático ele ter um relacionamento assim com uma inteligência artificial que é a Samantha, né, que é interpretada pela Scarlett Johansson, e do que ele ter um encontro assim. Ele até tem um encontro que não vai muito bem, né, o encontro desanda ali e tudo mais, mas é aquilo, sabe, foi o que mais pega pra mim no filme, não sei pra você, Edu, é esse lance da gente tá mais conectado com uma inteligência artificial do que com outra à nossa volta. Sim, isso é um ponto muito legal e muito importante, acho, do filme. A ex-esposa dele fala, inclusive, isso pra ele, que ele não sabe lidar com as emoções das outras pessoas, por isso ele teve que namorar um sistema operacional. E eu acho que é uma grande questão, assim, o que mais o filme trabalha, eu acho que é isso, que a gente... Na verdade, a vida é baseada nas relações sociais e no que a gente consegue tirar ou
se relacionar com o outro. E o filme mostra que, num ponto que a gente não consegue ou se frustra a ponto de não querer ter esse relacionamento e preferir ter um relacionamento com algo artificial, entre aspas, da onde vai esse nosso ponto de, tipo assim, do mais fácil que a gente quer, assim, sabe? De optar pelo lado mais fácil, assim, sabe? Porque... Pelo lado mais prático ali, né? Como se fosse um iFood, né? Você pediu... Isso. Um lado mais cômodo até. De, tipo assim, porque um relacionamento normal vai ter frustrações, vai ter decepções, porque a gente não consegue controlar o que a outra pessoa ela vai sentir, ou falar, ou pensar sobre você, ou na forma que ela vai se relacionar com você. Eu acho que é o que faz mais parte, né? O que é o mais importante é isso, é de saber lidar com essas complicações que tem a vida, né? Relacionamento tanto amoroso, quanto familiar, quanto um relacionamento de uma amizade mesmo, é responsabilidade, né? Acho que você falou tudo aí, Edu. A gente lida com os nossos sentimentos, com os sentimentos da outra pessoa, né? As expectativas dela, então é muita coisa envolvida. Nem sempre são coisas legais, assim, sabe? Então, às vezes, a gente tem que lidar com umas coisas que você não quer lidar, você não quer olhar, e até de si mesmo, assim, sabe? Fala, putz, eu tenho isso, tenho aquilo. E tem muitas das vezes, é muito mais fácil fugir, procurar uma zona de conforto, procurar alguma coisa cômoda, do que encarar os nossos sentimentos, do que encarar o outro, né? Do que você chegar assim e falar, putz, ó, é isso, do que conversar e ter um diálogo. Então, no filme, mostra que o Fyodor é um cara que não sabe muito lidar com sentimentos ali, tanto que tem uma parte do filme que ele quase que termina com a Samantha, que ele tá meio confuso, que ele falou, caramba, tô me envolvendo muito aqui. Aí depois ele meio que dá um gelo na Samantha, assim, sabe? Quem nunca tava conversando com alguém, a pessoa parou de te responder do nada, assim, começou a meter o ghost pra cima de você. E depois ele volta, tipo, a Samantha vai procurar ele, fala, nossa, você tá bem, filho? Eu senti que a gente se distanciou e tudo mais. Aí meio que eles voltam, assim, mais firme, e aí é quando tem aquele plot mais pro final que a Samantha encontra o filósofo, encontra outros sistemas operacionais que eles chamam no filme, né? E aí o Fyodor, ele descobre que ela é um sistema operacional, ela foi programada por pessoas e ela tá falando com um monte de gente. Quando ele descobre que, acho que se eu não me engano, são 641 pessoas que ela fala, né? Ele pergunta, você tá falando com mais alguém? Tô, com quantos? Ele fica louco, assim, ele fica possesso, porque eu acho que isso é o mais louco, assim, Edu, porque é um filme, como eu falei, de anos, não poderia ser mais... década, né? Anos atrás ele não poderia ser mais atual, assim, porque, por exemplo, recentemente eu vou falar que alguns meses, né, tipo, não sei se foi fevereiro, enfim, eu vou colocar a notícia aqui, mas que tinha influenciadoras digitais feitas através da ferramenta de inteligência artificial, né, gerada por elas, estavam lucrando muito dinheiro para conversar com homens solitários, sabe? Um cara que é o perfil do Fyodor no filme. Como você falou, realmente, ele é realmente atual, porque ele também serve como uma forma de crítica, né, para o mundo atual que a gente vive, em relação a tanta evolução tecnológica, que de uma certa forma traz para a nossa vida muita praticidade, tanto na questão de comunicação, mas que também nos afasta do pessoal, né, do contato, do contato físico com o outro, que era muito maior. E que gera várias outras coisas, como, por exemplo, uma geração muito ansiosa e muito depressiva, que, tipo, se isola mais na questão social, ter esse tipo de tecnologia que faça com que você tenha que ter um amigo de inteligência artificial, um amigo de sistema operacional, por exemplo, né? Então, tipo, faz muito sentido que o mundo caminhe para isso, por exemplo. Esse lance de... Nossa, é mais fácil interagir. Eu prefiro interagir com uma inteligência artificial, com um monte de zeros e uns, com um monte de programação que seja, do que com o outro. Isso me assusta um pouquinho, assim. Você falou dessa geração, né? Que é a nossa geração, que é, inclusive, amplamente criticada, às vezes, em várias matérias, notícias que eu li. Porque é engraçado, tem esse lance da inteligência artificial, mas eu já li notícias que a geração Z não sabe mais usar o computador, sabe? Tem dificuldade para mexer em planilha, fazer coisas básicas, assim. Não fez um microlins, né? Falta que faz um microlins na grande pessoas. Microlins tem muito espaço. Mas é muito louco, porque ao mesmo tempo que é uma geração... E aí óbvio que eu tô me incluindo nisso, né? Porque a gente faz parte dessa geração muito conectada, assim,
parece desconectada, a gente parece desconectado para outras coisas, assim, né? Por exemplo, com o advento a popularização do celular e de streaming, de várias outras coisas, assim, né? O próprio YouTube mesmo, e da internet ter melhorado, assim, consideravelmente e tal. Não é o ideal aqui no Brasil, a gente sabe. Porém, eu percebo que até em casa as interações diminuíram um pouquinho, assim. Às vezes a gente tá, sei lá, minha mãe tá assistindo alguma coisa, um conteúdo dela ali, meu pai um dele, meu irmão dela, eu tô assistindo alguma coisa. Então, essa interação olho no olho, de conversar, de se aproximar mesmo, de tentar se conectar com o outro, uma pessoa física, acaba se perdendo, assim, né? Cada vez mais. E o filme mostra isso porque ele mostra que ele tem amiga, sabe, aquela coisa, ele tá namorando, quando ele começa a namorar com a Samantha, é um mundo colorido, né? Inclusive a fotografia do filme até muda, porque o filme começa com tons bem pastéis, assim, tons bastante, pouca saturação. Depois, quando tem um flashback, cenas de flashback que mostra ele com a ex-esposa dele, vem aquele amarelo, vem aquele quentinho, quase como se fosse um abraço ali. Depois volta para aquela imagem mais lavada, assim, mais sem brilho, vamos dizer assim. E depois, quando ele começa a namorar com a Samantha, o mundo dele ganha cores de novo. Só que aí eu percebo que aí a amiga dele fica de lado e a amiga dele tá tendo um relacionamento também. E aí o carinha que ela tá lá deixa ela, larga ela e ela acaba se envolvendo com uma inteligência artificial também. Então isso é bem simbólico pra mim. Tem outra cena que é super simbólica, que é quando ele tá conversando com a Samantha, tá perguntando, nossa, com quanto você tá conversando? O que você tá fazendo? Tudo mais. Até um pouco antes disso, tem cenas que ele tá andando, sei lá, que ele tá feliz, assim, passeando. E aí você percebe que sempre tem gente mexendo no celular, assim, sabe? Passa no fundo, você olha no fundo, tem alguém de cabeça baixa mexendo assim. E se a gente passar hoje no transporte público, seja trem, metrô, é o que tá todo mundo fazendo. Exatamente. Inclusive eu aqui. Não estamos de fora dessa, exatamente. A gente tá de fora, né? A gente tá se incluindo. Você falou uma coisa muito legal que eu acho que faz muito sentido, que é sobre essa questão que o filme apresenta da solitude, sabe? Aparentemente, você olha o filme assim, você pensa que ele se passa num futuro, assim, sabe? Eu tenho essa impressão, ele se passa num futuro. Talvez pela questão do sistema operacional e tal, ou da própria fotografia e de... Acho que a estética leva a isso, eu também tive Exatamente. Essa impressão, a estética do filme. Mas ele pode ser muito, muito atual, assim, porque a questão da tecnologia nos proporcionar, de um ponto pra frente, ser muito mais sozinhos. E aí você deu um ótimo exemplo, que é a questão do tipo da família, dos celulares, cada um tá com o seu celular. Então a gente tem muito mais possibilidades, autonomia, assim. Mas ao mesmo tempo a gente é muito mais sozinho, né? Muito mais fechado e conversa menos. Então faz muito sentido. E isso é muito mostrado no filme, assim, sabe? Você sente, e ele te mostra isso, eu acho que propositalmente, que aquelas pessoas são muito sozinhas, né? Elas ali vivem naquele... Exato, todas mundo, elas, velho. Vivem naquele Todas mundo elas. delas, né? E aí toda essa estética é muito pensada, acho que nisso, para mostrar a questão de, olha, como eles vivem essa vida assim, que eu acho que é meio apática, né? Que eu acho que é muito importante a questão social, do convívio, das trocas, do calor humano. Então acho que é uma vida muito apática e o filme mostra muito isso. Então a questão da tecnologia em relação à solitude, acho que é um ponto muito forte que o filme mostra. Interação ou falta de interação, nosso relacionamento com a tecnologia, com o outro, a nossa falta de relacionamento com o outro, como a gente lida com isso. Então aí o filme, depois que a gente vai entendendo, caramba, ele terminou, aí vem a Samantha, e aí o filme vai construindo aquilo ali, de mostrar pra gente que o importante é o outro. E o filme traz isso com aquele lance da tecnologia, né? Aquele lance de estar, ao mesmo tempo que estar conectado, que você pode fazer tudo. Você pode, nossa, vou jogar, pra quem gosta de jogar videogame, com 3 amigos meus. Aí você termina a partida, você tá sozinho em casa, sabe? Que é uma cena que ele tá jogando videogame, aí tá sozinho. Pô, tenho acesso a mais de 50 mil livros pela internet, consigo ler. Mas você leu, você não tem ninguém pra conversar depois sobre o livro, sobre o filme, não tem ninguém pra chamar pra comer depois e falar sobre a vida. Então, eu acho que o filme faz essa crítica, inclusive no final, quando o Theodore percebe que a Samantha tá falando com todo mundo. Tem mais um contatinho. Ih, rapaz. A amiga dele também fala, a Samantha também foi embora, que a inteligência artificial dela também foi. Os dois passam ali, um no ombro do outro, só falando, caramba,
sabe? Bom, a gente vai voltar com mais conteúdo, então toda semana agora a nossa pretensão é ter vídeos. Se não tiver, que o capitalismo selvagem nos sugou naquela semana, mas a gente tá se planejando para toda semana ter vídeo. Então seja um programa assim, comigo e com o Edu, ou seja um videozinho nosso ali sozinho, falando sobre algum filme, alguma série, alguma coisa, para não deixar vocês sem conteúdo. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, então @cafeinados3 no Instagram, @cafeinados3 no TikTok. Se você for um jovem senhor, uma jovem senhora, pode ir lá no Facebook, tem a nossa página Cafeinados3 também, e no seu agregador de podcast favorito. Estou muito feliz que a gente está de volta e para todo mundo continuar seguindo e acompanhando a gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido aqui escutando esse programa, vendo esse programa, né? E até um próximo programa. Até semana que vem, no caso. Até um próximo não, né? Até a semana que vem. Valeu. Tchau, tchau, gente.